Ecoar a boa nova. Espiritualidade diária. Vamos continuar agora com a história do Êxodo, que nada mais é que a libertação dos escravos. Nós tínhamos visto que como os hebreus se multiplicaram muito, né? Os descendentes de Jacó se multiplicaram muito no Egito, o faraó tinha colocado eles como escravos, por medo de que aquele povo crescendo ali no Egito fizesse uma revolta ou se aliasse aos inimigos. Vamos continuar então essa história. Então, quando não pôde mais escondê-lo, pegou. Aqui está falando, o faraó tinha mandado matar os recém-nascidos dos hebreus, né? Então a mãe de Moisés tentou escondê-lo quando ele nasceu. Aí a passagem continua. Quando não pôde mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro, vedou com betume e piche, colocou dentro a criança e depositou entre os juncos na margem do rio. A irmã da criança observava de longe para ver o que aconteceria. Neste momento, a filha do faraó desceu para tomar banho no rio, enquanto suas servas andavam pela margem. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou a criada apanhá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança. Era um menino que chorava, e se compadeceu e disse: É uma criança dos hebreus. Então, a filha do faraó viu a criança colocada no cesto, porque a mãe, no desespero, né, não conseguiu mais esconder Moisés e colocou ele no cesto, rio abaixo. Então, quando o menino cresceu, a mulher entregou a filha do faraó. O adotou e lhe deu o nome Moisés, dizendo: Eu o tirei das águas. Passaram os anos, Moisés cresceu e saiu para ver seus irmãos. E notou que era submetido a trabalhos forçados. Viu também que um dos seus irmãos hebreus estava sendo maltratado por um egípcio. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e enterrou na areia. Então Moisés cresceu como filho da filha do faraó, mas ele sabia que era hebreu, né? Quando ele ficou adulto, ele saiu para ver os seus irmãos, ou seja, que eram os escravos, os hebreus que eram escravos. E vendo que um israelita era maltratado, ele, para defender o israelita, acabou matando o egípcio, né? O faraó ficou sabendo disso, que ele tinha matado um egípcio. Ele ficou sabendo que o caso era conhecido e fugiu, por medo de ser morto. Então Moisés, que foi criado como filho, como um príncipe do Egito, né? Acaba matando um egípcio e tem que fugir para não ser morto. Ou seja, acaba nesse ato de defender um dos seus irmãos israelitas, acaba tendo que fugir e renunciar àquela vida de regalia e conforto do Egito para viver como um pastor. Ele chega então num povoado longe do Egito e vive lá como pastor. E passados muitos anos depois, muitos anos mesmo, ele já havia casado e tido filhos. Eis que do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é lugar sagrado. Continuou: Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés tinha visto uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Ele se aproximou da sarça e quando ele se aproximou, Deus o chama, né, Moisés. E Deus se apresenta para ele como: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou seja, como o Deus da aliança. Daquela aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó. É o Deus daquela aliança que chama por Moisés. Então Deus vai dizer: Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e reconheço os seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus, heteus, amoreus, ferezeus, heveus e jebuseus.
Então, para que Deus chamou Moisés? Ele diz que chamou porque ele ouviu o sofrimento do povo no Egito, ou seja, o sofrimento dos escravos, e desceu para libertá-los, ou seja, a ação de Deus é uma ação daquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que vê e se comove com o sofrimento do seu povo e vem libertá-lo. Então, quando eu me dirigir aos filhos de Israel, eu direi: o Deus dos seus antepassados, de vocês, me enviou até vocês. E se eles me perguntarem qual é o nome dele, o que é que eu vou responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E continuou: você falará assim aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vocês. Então, quando Deus envia Moisés por meio dos israelitas e para falar também com o Faraó, que é para libertar o povo, Moisés tinha vivido na cultura egípcia e lá tinha vários deuses, cada um com seu nome, né? Então Moisés pergunta: mas espera aí, qual Deus que é você, né? Qual que é o seu nome? E aí a resposta de Deus é: eu sou aquele que sou, ou seja, não tem como o homem compreender quem é Deus. Por isso que ele não dá um nome como tinham os ídolos, né? Ele não é o Deus disso ou o Deus daquilo, ele é o que é, né? Essa resposta já é uma resposta transcendente. Deus é quem ele é, tá além da compreensão de Moisés e da nossa. Então Moisés se apresenta diante de Faraó e disse: assim diz Javé, o Deus de Israel: deixa meu povo partir para que celebre uma festa para mim no deserto. O Faraó respondeu: quem é Javé, para que eu tenha de obedecer a ele e deixar Israel partir? Então Javé, ou Yahweh, é a expressão que significa sou aquele que sou, que nós vimos no slide anterior. Ou seja, quem é Javé? Javé é aquele que é, né? O faraó pergunta: quem é Javé? Eu não conheço esse Deus. E não tinha nenhum Javé, não tinha nenhum Deus que era o que era no panteão egípcio, né? Então o faraó não reconhece esse Deus, pergunta: quem é esse Deus para que eu tenha que obedecer? E Moisés vai até o faraó e diz que Deus quer que o povo seja libertado. Então o faraó vai continuar: não reconheço Javé, nem deixarei Israel partir. Eles disseram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixai-nos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto para oferecermos sacrifícios a Javé, nosso Deus. Caso contrário, ele nos ferirá com peste ou espada. Então o rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, se vocês subvertem o povo que trabalha, voltem já para o trabalho. E o faraó acrescentou: eles já são mais numerosos que os nativos do país. E vocês ainda querem que eles deixem de trabalhar? Nesse mesmo dia, o faraó deu ordem aos capatazes e inspetores, dizendo: não deem ao povo palha para fazer tijolos, como vocês faziam antes. Que eles próprios providenciem a palha, e mais, exijam deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Não diminuam nada, porque eles são preguiçosos e por isso andam clamando: vamos sacrificar o nosso Deus. Então o faraó não só diz a Moisés que não reconhece o Deus dos hebreus, como ainda chama os hebreus de preguiçosos e aumenta o trabalho. Ele exige o mesmo trabalho, mas antes os egípcios davam a palha para fazer os tijolos. Agora ele exige que os escravos também peguem a palha e façam os tijolos. Então, o faraó não só não reconhece, como ainda aumenta o trabalho dos israelitas. Isso faz com que o povo vá furioso atrás de Moisés, falando que é culpa de Moisés. Ele falou que tinha visto Deus, que Deus tinha mandado uma mensagem para ele, mas que a única coisa que veio disso agora foi mais trabalho e sofrimento para o povo. E Moisés fica naquela situação difícil e vai rezar para Deus falando: você me mandou aqui e agora o que eu faço? Como que você vai resolver essa situação? Então vamos lá. Deus falou a Moisés: eu sou Javé.
aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas a eles não dei a conhecer o meu nome, Javé. O nome Javé é aquele que é, né? Sou aquele que sou. Também estabeleci minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que residiam como imigrantes. Eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel que os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou Javé. Eu tirarei de cima de vocês as cargas do Egito. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com mão estendida. Faze justiça solene, fazendo justiça solene. Eu os adotarei como meu povo e serei o Deus de vocês, aquele que tira de cima de vocês as cargas do Egito. Depois eu farei vocês entrarem na terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei como propriedade para vocês. Eu sou Javé. Moisés comunicou isso aos filhos de Israel, mas eles não fizeram caso, porque estavam no limite da resistência por causa da dura escravidão. Então agora ficou em paz. Deus quer que o povo saia do Egito e o faraó não quer deixar. Como que isso vai se resolver? O impasse entre Deus e faraó. E o povo já está angustiado com Moisés e não acredita mais, não dá mais caso porque Moisés fala. Então, quinto dia, a primeira praga. Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e fizeram o que Javé lhes havia mandado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus ministros, e ela se transformou em cobra. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e os seus encantadores de cobra. E também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Cada um jogou a sua vara e elas se transformaram em cobras. No entanto, a vara de Arão devorou as vaias deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu. E ele não fez caso de Moisés e Arão, exatamente como Javé havia predito. Então, olha só. Então, o primeiro sinal que Moisés dá para o faraó é jogar a vara se transforma em cobra. Os magos do Egito também transformam a vara deles em cobra. Mas a vara de Arão come as outras varas, né? A cobra que saiu da vara de Arão come as outras varas, as outras cobras que saíram das varas dos magos dos egípcios. Mas o faraó não se impressionou com isso. Então vem outro sinal. Moisés e Arão fizeram como Javé mandado. Arão ergueu a vara, tocou a água do rio diante do faraó de sua corte, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, o rio ficou poluído, e os egípcios não podiam beber água do rio. E houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e eles não fez caso exatamente como Javé havia predito. Então a primeira praga é o primeiro aviso. As pragas são avisos que Deus dá ao faraó. Quando a vara de Arão toca o rio Nilo, quando Moisés toca com a vara o rio Nilo, quando Arão toca com a vara o rio Nilo se transforma em sangue. E fica sem água para ser consumida no Egito. Então, esse é o primeiro aviso de Deus. O que Deus não faz é o seguinte: Deus não tira a liberdade dos egípcios. Os egípcios não vão virar marionetes de Deus. Mas Deus vai dar avisos que Ele é Deus e quer que o povo saia e seja liberto da escravidão. Ele não tolera o sofrimento do povo no Egito como escravo. A segunda praga foram rãs que apareceram. A segunda praga foram rãs que apareceram. Aí depois veio tempestades de granito, pedra, né? E assim foram sapos, doenças, e assim foram até a 10ª praga.
Todas aquelas pragas que Moisés fazia era para mostrar a Faraó e aos egípcios que Deus queria a libertação do povo, mas mesmo assim eles não libertavam os escravos. Então vai chegar a última e mais dolorosa praga. Deus vai então avisar sobre a 10ª praga. Assim disse, Moisés disse, assim diz Javé, à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Então na terra do Egito haverá grande clamor como nunca houve antes, e nunca mais haverá. Mas entre os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá latido de um cão, para que vocês saibam que Javé distingue entre o Egito e Israel. Então Moisés anuncia ao faraó a 10ª praga. A 10ª praga, se eles não deixam os filhos de Israel, se eles não libertam os filhos de Israel da escravidão, a 10ª praga é a morte dos primogênitos do Egito. Porque a escravidão custava aos filhos, a escravidão custava a vida dos escravos. Então, já que eles não libertavam os escravos, eles iam pagar com a vida dos primogênitos. Deus administra, Deus administra, Deus, vamos assim dizer, ele cuida de um mundo real, onde as pessoas têm liberdade. Ele não usa ninguém como marionete, mas ele tem que, às vezes, usar de mão pesada para que quem é inocente não sofra mais. Ele não ia mais permitir a escravidão. Então, para não permitir mais a escravidão, ele vai usar de mão pesada com os egípcios. Então, a Páscoa. Páscoa significa passagem, passar ao largo. Como assim passar ao largo? É o seguinte: para não morrer, eles deveriam celebrar a Páscoa naquela noite. A Páscoa é o seguinte: eles pegarão sangue de um cordeiro e passarão sobre os batentes da travessa das portas, nas casas, onde se comerem o animal. Nessa noite comerão a carne assada no fogo e acompanhado de pão sem fermento com ervas amargas. Vocês não comerão a carne crua, nem cozida na água, mas assada no fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixarão restos para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, deverá queimá-la no fogo. Então, olha só. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham por família um animal e imolem a Páscoa. Então tinha que pegar um cordeiro, né? E sacrificar um cordeiro. Comer a carne desse cordeiro e passar o sangue no batente das portas. A família que comesse a carne do cordeiro ia celebrar a festa à noite, comer a carne do cordeiro e passar o sangue nas portas. Quando o anjo do Senhor passasse à meia-noite, como Moisés tinha dito ao faraó, para exterminar o primogênito, aquela família que comeu o cordeiro e que tinha o sangue do cordeiro na porta, era um sinal para que o anjo não matasse ninguém naquela família. Então ia passar ao largo, né? O significado da palavra Páscoa é passar, pular. Ou seja, o anjo ia pular aquela casa, ia pular aquela família. Ia passar por ela sem fazer nada. E essa é a festa da Páscoa. E aqueles que eram os donos de escravos, os egípcios, o anjo ia matar o primogênito de cada família. Que a escravidão já era a morte. E Deus queria a libertação do povo. Então Deus dá a ordem que eles esperem até o amanhecer do dia seguinte. Mas depois da meia-noite, quando o anjo passa e mata todos os primogênitos do Egito, há um grande clamor no Egito. E o faraó, no meio da noite, os egípcios todos, os ministros, o povo inteiro, e o faraó acorda com seus primogênitos mortos. Deve ter sido um evento violento, né? A morte deve ter tido barulho para que todos acordassem, né? E faraó então chama Moisés e manda todos os primogênitos saírem do Egito já, rápido. Não é para ficar mais lá não, que é para ir embora mesmo. Ou seja, agora os escravos vão sair libertos do Egito. A libertação vai ocorrer. Não precisou nem esperar amanhã.
Antes da manhã, o faraó já manda chamar. Então eles comeram na festa a carne do cordeiro, as ervas amargas é para lembrar da escravidão amarga, e o pão sem fermento, pão asmo é pão sem fermento. Pão sem fermento é porque a saída do Egito é às pressas, então não tem tempo nem de fermentar a massa. É sem fermento. Então, a festa vai ser anualmente comemorada para relembrar esta data de libertação. E Deus vai, então, desta forma, com as 10 pragas, libertar o povo de Israel do Egito. Antes de tirar a vida dos primogênitos, Deus deu avisos aos egípcios e ao faraó que ele era Deus e que não aceitava a escravidão e que queria os filhos dele libertos para servi-lo. Mas os egípcios queriam continuar com seus escravos. Ficou impasse entre Deus e os egípcios. Deus não tira a liberdade dos egípcios, mas não permite que eles fiquem com os escravos.